Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço para vocês. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século 21. E nesta terça-feira, o presidente do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro, concedeu uma entrevista ao repórter André Rodrigues, da Rádio 820 AM, no qual, entre outros assuntos, ele falou de pontos envolvendo o futuro do clube, mudança do estatuto, preparação para a SAF, criptomoedas, governança. Então eu optei por fazer esse vídeo para comentar os principais pontos abordados pelo presidente Alviverde. Então logo depois da nossa vinheta de abertura eu trago para vocês a minha impressão sobre cada um destes temas tratados pelo dirigente Alviverde. Estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso canal. Se você está aqui pela primeira vez, eu te convido a se inscrever. Se você já é um frequentador assíduo, curta, comente, compartilhe os nossos vídeos. Dessa forma você ajuda a fortalecer este espaço dedicado ao futebol goiano, este espaço que com essas ações, sem dúvida vai crescer dentro da plataforma que usamos, que é o YouTube. E no início de junho eu vou trazer mais uma novidade para vocês envolvendo o Futebol 62, tá bem? Então prepara aí que no início de junho vem mais uma novidade aí a respeito do projeto do Futebol 62. O projeto que tem aí a parceria da Viegas Printer, locação de impressoras. Se você precisa aí de uma impressora para sua residência, para o seu negócio, pode ser uma impressora pequena, média, grande. A Viegas Printer tem a impressora ideal para atender a sua necessidade. Atendimento em todo o estado de Goiás, e você pode falar com um dos consultores por telefone ou por WhatsApp pelo 99143 7700. Viegas Printer, parceira do Futebol 62. Bom, eu vou até colocar aqui os principais temas para mim abordados nessa entrevista do Paulo Rogério Pinheiro ao André Rodrigues. Eu selecionei 4 itens aqui para a gente falar sobre eles: estatuto, SAF, criptomoedas e governança. Foi os pontos mais relevantes que eu avaliei, e eu quero falar sobre eles, sobre cada um deles, a partir de agora, neste vídeo. Na virada do ano, eu fiz uma entrevista com o Paulo Rogério Pinheiro. Foi a primeira vez que ele falou de SAF, falando de uma maneira mais abrangente. Eu vou até deixar o link aqui na descrição, aqui em cima, tá bem? Aí eu vou deixar o link aqui dessa entrevista que ele concedeu aqui ao Futebol 62, onde ele falou e fala de uma maneira bem abrangente as ideias dele a respeito desta questão. Mas vamos lá, eu quero abordar os temas em que ele citou ontem, começando pelo estatuto. O Paulo Rogério classificou o Estatuto do Goiás como arcaico, mal feito, e ele defende, vamos colocar dessa forma, uma mudança total do Estatuto. Tanto é que ele diz: nós precisamos rasgar o atual Estatuto e construir outro. Então, a ideia dele qual é? O que é que ele precisa fazer para mudar o Estatuto? Primeiro, vai haver eleição para a presidência do Conselho agora, no próximo mês. Então, segundo Paulo Rogério, ele vai aguardar essa eleição e tratar com o novo presidente essa mudança do estatuto. Neste caso, o Paulo Rogério cita que gostaria de contar com trabalhos de escritórios especializados, lá em São Paulo, também aqui em Goiânia, para que estes profissionais construam um novo estatuto. Inclusive, na entrevista ele cita que mais de 150 pontos de mudanças dentro do Estatuto do Goiás. O que, convenhamos, é um número muito grande, e é uma mudança muito radical para se fazer. Não é algo fácil de se fazer. Mas eu concordo com ele que o Estatuto do Goiás precisa passar por essa mudança. A questão, neste caso, é que eu penso que a mudança não deve ser apenas dentro da legislação que rege o clube. A mudança da legislação é interessante, mas o Goiás precisa criar meios
para... Lógico que eu sei que muita gente no Goiás não gosta dessa ideia, né? Por exemplo, o Atlético tem 9 conselheiros. E há dirigentes do Goiás que admiram demais esse modelo, né? Quanto mais enxuto, melhor. E eu já, no meu caso, seja para o Goiás, para o Atlético, para qualquer outro clube, eu gostaria de ver os nossos clubes é, com o seu torcedor, que é o dono do clube, tendo um poder de decisão maior, sabe? Sendo mais do que um consumidor. Né? Porque eu vejo, normalmente os clubes olham para o torcedor apenas como um consumidor. Aquele que consome, compra os ingressos do clube, os produtos do clube, doa dinheiro para o clube em alguns casos, de alguns clubes, mas que fique só nisso, né? Que o torcedor seja esse doador contumaz e que nunca seja alguém que tenha algum tipo de participação dentro do clube. Eu gostaria de ver o Goiás e outros clubes também dando ao seu torcedor um poder de escolha maior do que este que ele tem até agora. Outro aspecto, né? Agora vamos falar aqui da questão da SAF. Paulo Rogério já havia citado isso na entrevista que eu coloquei aqui há pouco, né? Que eu citei. Ele é um defensor, né? Desta, desta ideia do SAF. Eu ainda não consigo ver o SAF neste conto de fadas que eu vejo muitos olhando. Nem estou citando que o Paulo Rogério vê dessa forma, mas eu vejo muita gente olhando para o SAF como uma. Como que eu vou colocar? Uma solução mágica para os problemas. Olha, aqui está problemático, o SAF vai vir com a sua varinha e tudo vai passar a funcionar bem. A gente precisa lembrar, por exemplo, porque dá aquela ideia de que o clube está saindo de uma coisa pública, o que não é verdade, os clubes não são públicos, para algo privado. Né? No Brasil nós temos a concepção de que o seguinte, o público é ruim e o privado é bom. Né? Nós temos essa dicotomia. E não é assim. Quantas empresas falem no Brasil por ano? Quantas empresas são mal geridas no Brasil? Quantas empresas são arcaicas no Brasil? Quantas empresas sonegam impostos no Brasil? Quantas empresas não pagam funcionários no Brasil? Então, essa ideia de que transformar um clube em empresa ou transformar o seu departamento de futebol em algo empresarial é uma solução para todos os seus problemas, ela é, acima de tudo, uma utopia. Se você amanhã tiver 20 times na Série A do Campeonato Brasileiro, comandado por 20 SAFs, você pode ter certeza que terão as boas e as más, como há hoje. As administrações de sucesso e de insucesso, campeões e rebaixados. Então, a lógica do esporte não muda, porque os clubes viraram empresa. O Paulo Rogério destaca um ponto na entrevista, e eu concordo com ele. Até agora, quem que aderiu à SAF? Só os quebrados. Cruzeiro estava morto praticamente. Botafogo, um clube completamente sem competitividade. O Vasco da Gama definhando a cada ano. Essas foram as equipes que aderiram à SAF até agora. Ninguém que tem uma situação regular, ninguém que tem uma situação fiscal equilibrada quis aderir à SAF. Nós tivemos o caso, por exemplo, do Cuiabá, que transformou-se em uma SAF, mas ele não vendeu a SAF. O Cuiabá segue sendo administrado pelo mesmo grupo que administrava a Limitada, porque o Cuiabá já era uma empresa, né? O Cuiabá nunca foi uma associação. Então, essa questão do passe de mágica não é assim. Uma SAF depende muito do perfil de quem vem, por exemplo. Você pode ter um administrador altamente competente dentro de uma SAF, que ele não tem interesse esportivo. Ele pode querer a empresa única e exclusivamente para lucrar. Como o Grêmio Anápolis, por exemplo. O Grêmio Anápolis não tem interesse esportivo. Ganhou um campeonato goiano, ganhou por uma obra do acaso que o futebol às vezes propicia. Mas se você perguntar sobre o Grêmio Anápolis, Grêmio, você quer ser campeão ou você quer vender um jogador bem vendido? Você pode ter certeza que ele escolherá a segunda opção. Porque é a finalidade da empresa. Então você pode pegar uma SAF que tem essa finalidade, que não está nem aí para conquistas, que não está nem aí para títulos,
quer apenas estar bem posicionado no cenário nacional para vender jogadores, que sejam meninos aí de 14, 15, 16 anos, para fazer o máximo volume. Comprou, tem direito, né? Comprou, tem direito. Torcedores não vão opinar, palpitar em SAF, não vão. Vai ter aquele marketing de tentativa de envolvimento, de engajamento do torcedor, mas o torcedor não vai estar envolvido nesse processo, como normalmente já não está, né, também nas associações. Então, isso precisa ser muito bem pensado, tem que ser muito bem avaliado e avaliado também o perfil de quem adquiriria essa SAF. Porque pode ter certeza, ninguém vai vir para a SAF com um percentual abaixo de 50%. Não um investidor grande. Pode vir um pequeno investidor que se vê um clube de sucesso, pode querer ter ali 5%, 0,5%, 1% da sua SAF. Mas o grande investidor, aquele que o torcedor sonha, que vai chegar aqui, vai derramar dinheiro, aquele ele vem para ser dono do clube. Ele vem para ser dono do futebol do clube. Outro aspecto, né, a questão da criptomoeda dentro dos clubes. Isso aí é um futuro. Né? Isso não vai haver apenas no futebol e acho que ele está correto em buscar essas novidades para dentro do Goiás. Mas vamos ao ponto que, para mim, de todos os citados pelo Paulo Rogério, foi o principal, a questão da governança. E aqui, esse comentarista que vos fala pode falar à vontade, pois eu critico o modelo de governança do Goiás há mais de uma década. Eu não comecei ontem a fazer isso. E o Paulo Rogério apenas endossou o que eu falo há tempos, né? Quantas vezes eu já fiz aquela comparação com o Atlético Paranaense, que em 1994, 95, as duas equipes estavam na Série B do Campeonato Brasileiro. Em 94, o Goiás inclusive subiu, o Atlético Paranaense ficou. E o Atlético Paranaense subiu e quis crescer. Este é o ponto. O Atlético Paranaense quis crescer. O Goiás não quis crescer. O Paulo Rogério cita uma frase, que eu vou até trazer ela para vocês aqui, ó. Deixa eu me achar aqui, que ele fala dos ex-presidentes. Deixa eu só achar aqui nos pontos em que eu coloquei. Aí ele coloca assim, o Goiás era maior que vários clubes do Brasil. Hoje se tornou menor, porque vários presidentes que passaram aqui só pensavam no próximo jogo. Essa é uma frase do Paulo Rogério. Mas o Paulo esqueceu de citar um ponto. Ou esqueceu ou preferiu não citar. A mentalidade por trás desses presidentes não era deles. Né? E estes presidentes foram colocados lá, praticamente todos eles, com o objetivo de assinar papéis. Eles nunca entraram no Goiás para pensar o Goiás. Eles podem ter errado, podem ter acertado nas suas decisões, feito boas ou más administrações dentro do clube, mas a função deles no Goiás nunca foi de pensar o Goiás, de nenhum deles. Eles não tinham poder para isso. Não tinham poder para isso. Então, se o Goiás foi ultrapassado por vários clubes no país, e isso é verdade, né? Não é se o Goiás foi ultrapassado em termos de importância, de relevância no futebol nacional por várias equipes no país, isso é fruto da mentalidade macro do clube. O Goiás não quis crescer. Até porque se o Goiás crescesse, a gente sabe que o grupo que administra o clube perderia o controle. O Goiás está no limite do tamanho que é possível você ter controle. Para ser maior do que isso, o Goiás precisa trazer gente nova, trazer profissionais para dentro do clube. Aí você precisa cortar tudinho. Você precisa cortar essa ideia de profissionalização. O Paulo Rogério está defendendo agora o que a torcida do Goiás defende há 2 décadas. O delay do Paulo Rogério é de 2 décadas neste assunto. O que a torcida do Goiás começou a falar nos anos 2000, ele está falando agora em 2022. Então é um delay muito grande. Mas o discurso é o mesmo que o torcedor esmeraldino vem carregando há muito tempo, que é defendendo a profissionalização. Aí você precisa acabar com o nepotismo lá dentro. Você precisa acabar com essa ideia de que somente parente e amigo tem competência. Você precisa abrir o clube para pessoas
Profissional da área jurídica, profissional da área de futebol, profissional da área de marketing, profissional da área de administração, profissional da área contábil. Você precisa abrir o clube para trazer outras pessoas para outro tipo de gestão, né? Que não seja essa gestão de família e amigos. Eu gosto de citar, no futebol, você chama amigo e parente é para churrasco. Aí você vai, faz aquele churrascão, mata a vaca inteira. Aí você chama os amigos, chama os parentes, junta ali no gramado da fazenda. Aí todo mundo participa daquilo, faz festa, ouve música, dança, conversa, fala das relações, é, das amizades, tudo. Mas no futebol, com tudo que envolve o futebol, você precisa de profissionais capacitados. Aí não importa se o cara é daqui, se o cara é de São Paulo, se o cara é do exterior, se o cara nunca sentou numa mesa com você. O que vale é a competência e a honestidade destes profissionais. Então o Goiás, para ele adotar essa profissionalização que o Paulo Rogério cita, a família que o Paulo Rogério representa, ela vai ter que abrir mão do seu modelo, né? Porque este modelo que está aí hoje no Goiás, ele é o modelo da família Pinheiro. A família Pinheiro sempre gostou desse modelo de gestão, né? Dessa forma de administração feita por agregados, né? Sejam agregados de sangue, sejam agregados de relações pessoais. Então, é um desafio gigantesco. Acho que o Goiás precisa passar por isso. Aliás, eu acho que o Goiás deveria ter passado por isso há 20 anos. Quando ele entrou no Clube dos 13 em 1997, 96, o Goiás já precisava ter adotado esse tipo de administração. Por isso é que esses clubes que o Paulo Rogério cita ultrapassaram o Goiás. Porque muitos deles adotaram. Muitos deles pensaram no clube, né? Ao invés de pensar no domínio do clube. Então, o Goiás tem aí esse desafio. Ele vai ser concretizado? Não sei. A governança ela não acontece por si só. Né? Até o Paulo cita, a gente não pode ficar trocando de diretor, o presidente não pode ter poder de demitir quem ele quiser. Acho até a ideia interessante. A questão é que quem é que vai ser o mentor disso? Quem é que estará à frente deste processo? Porque ele por si só ele não caminha. Ele não caminha. Você tem que ter alguém com poder político, inclusive, para implantar essa governança profissional dentro do clube. Porque senão ela será apenas uma ideia utópica, uma ideia bonita, mas impraticável. Então, boa sorte, né, ao Paulo Rogério nesse desejo de profissionalizar o Goiás, nesse desejo de mudar as coisas dentro do clube. Em algumas coisas penso que é preciso cautela, em outras é preciso coragem e despreendimento. Você, torcedor alviverde, pode ficar à vontade para mandar a sua manifestação, para fazer a sua participação aqui no Futebol 62, concordando comigo, discordando, trazendo um ponto de vista diferente. Toda essa manifestação é sempre muito bem-vinda. O Futebol 62 é um espaço altamente plural. Aqui a gente debate ideias, mas sempre de maneira aberta, né? Que você fique totalmente à vontade aqui neste espaço. Um grande abraço a todos vocês, um ótimo restante de semana a todos e até a próxima.